Sabe, o Amazon S3, ele tá na base de um monte de aplicações que a gente usa todo dia. Mas a verdade é que muitas delas poderiam ser bem mais rápidas. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Como extrair cada gota de performance desse serviço. Para começar, olha só esse número, 5.500. É o mínimo de requisições GET que o S3 aguenta, por segundo, para cada prefixo dentro de um bucket. E o detalhe é que não tem limite de prefixos. Então, a gente está falando de uma escala, nossa, é algo capaz de atender milhões de pessoas ao mesmo tempo. É uma capacidade gigantesca. E aí vem aquela pergunta que, com certeza, muita gente que desenvolve já se fez, né? Peraí, se a capacidade é tão absurda, por que às vezes a minha aplicação parece lenta quando uso o S3? Então, aqui está o pulo do gato. O problema, na maioria das vezes, não é a velocidade do S3 em si. É o jeito que a gente acessa ele. Para destravar essa performance toda, a gente precisa virar uma chavinha na nossa cabeça, sabe? Mudar o jeito de pensar e de interagir com o serviço. Beleza? Então vamos lá. Nosso papo hoje vai ser sobre esse paradoxo da velocidade do S3. A gente vai aprender a pensar como um distribuidor, depois vamos direto ao ponto, como vencer a latência, maximizar a transferência de dados e, claro, lidar com aqueles picos de tráfego. E no final a gente fecha com um guia prático para juntar tudo isso. Para começar, vamos derrubar o principal mito que atrapalha a performance no S3. A gente precisa parar de enxergar o S3 como se fosse um servidor de arquivos comum, um HDzão na nuvem. Ele é muito mais que isso. Olha que legal essa comparação. Pensa num servidor tradicional. Ele tem uma porta da frente, né? Uma entrada principal. Já o S3 é como um centro de distribuição gigantesco, com milhares de docas, milhares de portas de entrada. O segredo da performance está aí, usar várias dessas portas ao mesmo tempo, em paralelo. Ok, entendida essa ideia de distribuição, vamos ver como ela ajuda a gente a ganhar a corrida contra a latência. Latência é basicamente o tempo de resposta de cada pedido. A gente quer que cada requisição individual seja o mais rápida possível. Então, para diminuir esse tempo de viagem dos dados, tem umas estratégias matadoras. A primeira é bem lógica, colocar a aplicação, o seu EC2, por exemplo, na mesma região da AWS que o seu bucket S3. Menos distância, menos tempo. A segunda é usar cache. Coisas que são acessadas toda hora, a gente pode deixar mais perto com CloudFront ou Elasticache. E a terceira, essa é interessante, é fazer novas tentativas ou retries de forma mais agressiva. Pode parecer estranho, mas vamos ver por que isso funciona. E a explicação é genial. O S3 é tão gigante, mas tão gigante, que se a primeira tentativa de pegar um arquivo foi por um caminho lento, a chance da segunda tentativa pegar um caminho totalmente diferente e muito mais rápido é enorme. É a beleza de um sistema distribuído em ação. Beleza, latência resolvida. Agora, e a vazão de dados, o famoso throughput? Aqui, o desafio é outro. Não é sobre a velocidade de um carro, mas sobre quantos carros conseguem passar na estrada ao mesmo tempo. É sobre mover um volume grande de dados o mais rápido possível. E a solução, de novo, volta para aquela ideia de distribuição. Em vez de tentar passar tudo por um cano só, a gente abre várias torneiras ao mesmo tempo, ou seja, múltiplas conexões paralelas. Os SDKs mais novos da AWS já ajudam a fazer isso de forma automática, o que é uma mão na roda. E se a gente está movendo dados entre continentes, por exemplo, aí entra o S3 Transfer Acceleration, que usa a rede global da AWS para dar um belo atalho. Uma técnica super poderosa para isso se chama Byte Range Fetch. A ideia é simples e genial. Em vez de baixar um arquivo gigante de uma vez só, a aplicação quebra ele em pedacinhos. Aí ela baixa todos esses pedacinhos ao mesmo tempo, cada um numa conexão diferente. No final é só juntar tudo. O resultado? O download fica absurdamente mais rápido. Certo. Já vimos como acelerar pedidos individuais e como mover grandes volumes de dados. Mas, e quando vem 1 milhão de pedidos de uma vez? A famosa hora do rush. Como a gente lida com esses picos de tráfego sem que o S3 comece a dizer calma aí, vai com calma? E aqui tem um detalhe super importante. O S3 aguenta uma carga absurda, sim, mas ele não é mágico. Ele precisa de um tempinho para se adaptar quando o tráfego aumenta de 0 a 100 muito rápido. A escalabilidade é automática, mas não é instantânea. Isso muda totalmente como a gente deve olhar para um erro muito comum, o HTTP 503, aquele slowdown. A gente costuma pensar que é um erro, uma falha, mas na verdade é o S3 avisando, opa, recebi seu pico de tráfego, estou me ajustando aqui para te atender, me dá só um segundinho. É um sinal de que o sistema está escalando para você.
Então, para ajudar o S3 nesse processo, a gente tem que ser inteligente. Primeiro, espalhar os pedidos em vários prefixos. Lembra das várias portas? E o mais importante, quando receber um 503, a aplicação não pode tentar de novo imediatamente. Ela tem que usar o que a gente chama de exponential backoff. Basicamente, ela espera um pouquinho, tenta de novo. Não deu, espera um pouquinho mais e tenta de novo. Isso dá o tempo que o S3 precisa. E claro, se der para prever o pico, o ideal é ir aumentando a carga aos poucos. Bom, depois de tudo isso, vamos juntar as peças e montar um guia prático, um verdadeiro manual de performance para o S3. Se tiver uma coisa para levar daqui hoje, é esta. A gente precisa desenhar as nossas aplicações pensando na natureza distribuída do S3. Não é para lutar contra ela, é para usar ela a nosso favor. É projetar para a escala desde o começo. E para facilitar, essa tabela aqui é um resumo perfeito. Ela é tipo um guia de bolso. Tá com latência alta? A estratégia é cache e colocalização, usando CloudFront e regiões. Vazão de dados está baixa? A chave é paralelizar, com múltiplas conexões. Para cada problema, tem a estratégia e a ferramenta certa. É um mapa bem claro que conecta o desafio com a solução. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? Agora que a gente sabe como destravar essa escala praticamente infinita do S3, a pergunta que fica é: que coisas incríveis podem ser construídas com todo esse poder?